Olá, tudo bem? Bom dia. Estou ao vivo aqui no chat, fala comigo. Hoje a gente vai ter nosso último esquenta com um inimigo que é o perdido. Quem é aquele perdido? É aquele que quer pintar, gosta de pintura, mas não tem a menor ideia por onde começar. Eu sou a Thaís Slaski, se você não me conhece, aqui é um canal de pintura. Se você é novo por aqui, saiba que semana que vem a gente começa uma semana inteira gratuita com muitos vídeos que a gente vai pintar junto, pegar na tinta, pintar mesmo. Segunda-feira eu vou falar sobre os materiais, a gente vai ter uma aula introdutória e a gente começa a pintar. Então, se você quiser participar, aqui embaixo, em algum lugar, tem um link que é só você clicar, inscrever seu e-mail, entra no grupo do WhatsApp que recebe todas as aulas. Para segunda-feira a gente estar junto. E vamos falar hoje desse inimigo que é o perdido. Quando a gente não sabe por onde começar, a gente fica paralisado, porque a gente não tem informação, a gente não sabe como é, gera medo. E eu lembro que eu sempre gostei de pintar, né? Mas eu tinha curiosidade sobre tinta a óleo, queria pintar, mas quando eu via nos livros, né, os materiais que precisava, tal, eu até cheguei a comprar, naquela época não tinha um vídeo no YouTube, né, explicando. Você comprava na banca de jornal, alguma revista, algum produto que tinha aquele passo a passo, e daí tinha tantos produtos químicos que eu ficava meio com medo, sabe, de pintar. Mas a pintura a óleo, ela não, primeiro, não precisa de todos os materiais que a gente vê por aí. Então, semana que vem a gente vai usar 3 tintas primárias, né? Que é um vermelho, um amarelo e um azul, e o branco. A gente vai usar também 2 pincéis, isso a gente vai falar na aula de segunda. Se você tá no nosso e-mail, você já deve ter recebido, mas assim, é pouquinha coisa, são 4 tubos de tinta e 2 pincéis, e a gente vai pintar tudo com isso. Não precisa ter aquele diluente, né, que limpa os pincéis, tem um cheiro forte, a gente consegue limpar com água e sabão. E é bem tranquilo pintar óleo, ao contrário do que eu pensava. Existia, sei lá, um ar assim em volta da pintura a óleo de que era difícil, de que era, sei lá, muito sofisticado, muito inacessível, muito difícil. Eu tava realmente perdida, sabe? O inimigo que a gente vai trabalhar hoje, vai falar dele hoje, é como eu estava naquela época. E depois eu aprendi com o professor. Eu acabei não aprendendo como autodidata, seguindo livro, seguindo revista. Eu fiz aula com o professor e daí aprendi e foi tranquilo. Na época que eu aprendi, eu sabia que é muito legal a gente assim saber qual é o maior ponto fraco nosso. Meu maior ponto fraco era retrato, porque eu não gostava muito de retrato. Eu sempre gostei mais de pintar a natureza, pintar outras coisas que não a figura humana, né? Que não sejam pessoas. Então, apesar de na época eu já saber desenhar e no desenho eu ter tido retrato, não era uma coisa que me atraía muito. E por isso era meu ponto mais fraco. Eu não sabia pintar retrato. Eu sabia, mas eu tinha certeza que se eu aprendesse aquilo que eu mais tinha dificuldade, iria me ajudar nas minhas coisas. E daí eu fui aprender óleo assim. E foi muito legal, e daí desmistificou que a gente não precisa de muita coisa para pintar e, e é tranquilo pintar óleo. Me conta aqui nos comentários se você já pinta óleo e você está aqui para melhorar a sua pintura, ou se você nunca pintou na vida e quer começar. Como é que você tá? Quando a gente nunca pintou, acontece
isso que aconteceu comigo, né? A gente não conhece direito o material, a gente fica meio assim, por onde começar, acha que as outras técnicas é muito mais fácil, por ser a base de água, e essa coisa só de ser a óleo meio que assusta um pouco. Mas a técnica do óleo a gente pode usar em acrílico, na tinta acrílica, tranquilamente, mas tranquilamente mesmo. No meu curso, eu tenho vários alunos que fazem o curso inteiro com tinta acrílica, porque é muito semelhante. Quando não semelhante à tinta em si. A tinta acrílica ela nunca pode ser misturada com óleo. Aliás, um recado, deixa eu falar que para a semana que vem, na hora de comprar tinta, tem marcas. Isso já aconteceu com as marcas brasileiras. Quem é de Portugal nunca me escreveu relatando o que aconteceu, mas aqui no Brasil tem marca brasileira que a tinta acrílica é muito parecida a embalagem com a tinta a óleo. Então, se você for comprar tinta para a semana que vem, observa isso, se a tinta acrílica se está escrito acrílica, se está escrito óleo, porque elas não podem ser misturadas uma nas outras. Ou você pinta tudo com óleo ou com tinta acrílica. Num quadro, você consegue pintar um quadro, um pedaço com tinta acrílica, daí depois de seco, uma outra demão em cima com óleo, isso você consegue. Mas você não consegue, mas daí você está fazendo tinta acrílica secando, daí faz com óleo, isso dá. Mas não dá para pegar o tubo de tinta acrílica e misturar com o tubo de tinta a óleo, fazer uma cor, ela vai ficar toda embolada lá. Isso que os seguidores, quando me escrevem falando, Thaís, minha tinta tá toda embolada, não sei o que aconteceu. Geralmente é isso, é misturando um tubo de tinta acrílica com outro de óleo, tá? Então presta atenção, porque senão dá tudo errado. Compra ou só óleo ou só acrílica. Mas é tranquilo pintar, você vai ver semana que vem. E essa coisa da gente estar perdido, quando a gente nunca pintou, geralmente o nosso medo é como é que eu faço com esses materiais, por onde começar. Mas quando a gente está perdido e a gente já pintou, então você já pintou, você já tentou, às vezes já fez aula de óleo, mas continua tendo aquele sentimento de eu tô perdido, não sei começar sozinho, não sei começar sem o professor fora do ateliê. Isso é muito ruim, porque a pintura, aprender a pintar, ela serve para dar a liberdade da gente pintar sozinho, né? A gente estar em casa, ter vontade de pintar uma coisa e saber como fazer, saber como escolher as cores, como misturar as cores, como pintar, se tem uma paisagem e tem uma pessoa na paisagem, né, que é a figura humana que a gente chama. Então, como a figura humana fica harmônica na paisagem, porque o que acontece? Quando a gente pinta uma pessoa com a tinta pronta da casa de material artístico, são aquelas tintas cor de pele, fica artificial. Então, se você está tendo essa sensação que as suas pinturas ficam artificiais, elas não ficam naturais na paisagem, é um problema de mistura de cor. E então, aprender a misturar cor vai te trazer liberdade. Então, você está se sentindo perdido nesse sentido de não consigo fazer sem o professor, etc. O problema é um método de ensino. Ou seja, é a didática, é como ensina, não é culpa sua. Não é porque você, sei lá, não tem dom, não tem talento, porque quando a gente se sente perdido, a gente começa a enfiar minhoca na cabeça, né? Fala, eu tô perdido, não sei como começar, não sei pintar sozinho, já fiz aula, já me dediquei, mas de nada adiantou. E daí a gente começa a achar que o problema é a gente, né? A gente não nasceu assim, não nasceu assado, não sabe isso e começa a se autodepreciar. Para agora. Você está perdido, não é culpa sua. Existe um método de aprender. Semana que vem a gente vai ver direitinho, vai ser muito legal. Quem não se inscreveu, inscreva-se. E você vai
sim, pessoas que já passaram por workshops, semanas gratuitas comigo, tal, eu já vi comentários de pessoas falando: Thaís, eu pinto há 20 anos, eu aprendi com você em uma semana mais do que aprendi toda a vida pintando. E é isso aí, ó, é sem segredo, direto ao ponto, do tipo, é assim que pinta, é assim que faz, isso vai te libertar e você não vai mais se sentir perdido na hora de pintar. É muito, muito legal, vale muito a pena. Não perca, que vai ser semana que vem e depois todas essas aulas elas vão sair do ar, porque elas ficam como bônus para os alunos, dentro lá do curso do aluno. Então aproveita, porque é um curso que é pago, mas ele está sendo distribuído gratuitamente. Então faça, porque você vai ter todo o passo a passo, toda a aula, e em uma semana você vai ter um quadro pronto. E aproveita a oportunidade, porque depois eles não ficam aqui no YouTube disponíveis, as aulas. Então depois sai e não fica mais. E daí você continua perdido, entendeu? Então, se você está se sentindo perdido, é a grande oportunidade, não pode perder. Tá sentindo perdido, não pode perder. Deixa eu beber aqui um chá. A questão do método, ele ajuda muito. Então, na pintura, existe duas coisas, assim, que é igual uma balança, de um lado e do outro. Quando a gente aprende muita técnica, existem ateliês que dão muita técnica, ensinam muito, mas nada pode. Ah, não pode isso, não pode pintar paisagem, ou não pode pintar retrato de tal jeito, ou não pode tal coisa. Então, cheio de regrinhas, isso vai te prendendo. A arte, ela serve para libertar, para você fazer o que você quiser. Então, é legal quando a gente estuda a técnica, ter um outro contrabalancear, ter um outro lado de trabalhar a criatividade, que é trabalhar o que a gente gostaria de pintar. Tem técnica para isso, dá para fazer, né, de diversas formas, ou por observação, ou através de fotografia, olhar como que a cor se comporta, como a forma se comporta, e isso vai te soltando. E principalmente também é muito legal a gente ver outros artistas. Então, quando a gente vê outros artistas, melhora esse sentimento de estou perdido. Porque a gente vê que outras pessoas muito famosas, né, que são considerados gênios da humanidade, passaram pelas mesmas dificuldades que você passa, que eu passo, que todo mundo passa na hora de começar a pintar, na hora que está aprendendo a pintar, que está tentando encontrar um jeito mais livre de pintar, de desfrutar da pintura, de ser aquele prazer, né, de sentar no cavalete, olhar a tela em branco, poder pintar o que você quiser, sabendo por onde começar, sem se sentir perdido. Então essa coisa, sentir-se perdido, né, é um inimigo que vive dentro da gente, e o remédio contra ele é a gente anotar o porquê que a gente está se sentindo perdido. Ah, eu me sinto perdido porque quando eu pinto pessoas, compro todas as tintas lá da loja de material artístico, tenho todos os tons de pele, mais de 10 tons de pele, pinto e fica artificial, fica feio, não tá do meu gosto. Então, anota isso, porque aí tem algum problema. Então, vai anotando tudo aquilo. Ah, eu pinto mata, pinto plantas e os tons de verde não me agradam, fica tudo gritante, fica artificial, não fica igual daqueles pintores botânicos maravilhosos que eu vejo nos livros, que eu vejo, né, na internet. Não tá bom, anota isso. E daí, isso vai ser um mapa para você ter uma bússola e ir consertando cada coisa e não se sentir perdido.
mas depende do método de ensino. E você vai ver como é rápido. Semana que vem a gente vai fazer em uma semana, você vai ver como é rápido adquirir conhecimento e como liberta mesmo. E essa sensação de tô perdida, ela passa, porque aos pouquinhos você vai adquirindo conhecimento em direção da sua liberdade, porque o que não dá é a gente aprender a pintar e ir em direção a uma prisão, do tipo, isso não pode. Quem já pinta, fala aqui para mim nos comentários, quem já pinta já deve ter passado por isso, de que nada pode, não pode pintar desse jeito, não pode aquilo. Na realidade, na pintura, tudo pode, e a técnica serve para libertar a gente, ajudar a gente, e não prender a gente. Então, dependendo do lugar que a gente convive, né? Então, por exemplo, faculdade de arte, né? Se a gente tem o azar de pegar professores que gostam de impor o gosto deles, por exemplo, sei lá, professores que só gostam de abstrato e querem impor isso para o aluno e não respeitar o aluno que gosta de outras coisas, gosta de figurativo, gosta de pintar paisagem e tal, então ele fica depreciando quem gosta de outras coisas e não gosta de abstrato. Então, depreciando, falando que aquilo é intelectualmente inferior e coisas do tipo. A pessoa passa 4 anos ouvindo isso numa faculdade, ela sai sem ter coragem de testar outras coisas além do abstrato, mesmo gostando, mesmo que lá naquele início, quando entrou na faculdade, queria outra coisa, mas vai receber uma lavagem cerebral, sabe? Isso é um ensino que prende, não liberta. Então a pessoa vai ficar se sentindo, além de oprimida, ela se sente perdida, porque ela não se vê naquilo, não era o sonho dela, e ela sabe que o sonho dela não pode, o sonho dela, ela não sabe como começar, e isso é comum nas faculdades. Então tem que ficar de olho nisso também, sabe? Nem tudo é 100% verdade, né? Às vezes a gente tem um professor que é mais rígido nesse sentido, que ele quer impor o gosto dele, as coisas dele, sem dar a liberdade para o aluno. E você tem que ficar de olho nisso, porque se você nessa sua listinha notar que você queria uma coisa, mas você está sendo forçado a ir a outro estilo, porque você não quer, você se preocupa com os outros pensem, você não quer se sentir menos intelectualizado, menos inteligente, menos isso, menos aquilo, quer dizer que alguma fonte de conhecimento que você está obtendo está depreciando outras manifestações artísticas, né? Outro jeito de fazer arte. Isso não é legal. Isso prende e também vai te deixar perdido. O que adianta, né? Tá estudando pintura, mas tá tendo aquele sentimento de não é para mim, não sei por onde ir, não sei o que fazer. Então fica de olho qual é a fonte de que você se sente perdido. Às vezes um professor ele não faz por mal, ele só não tem conhecimento, então ele não ensina cor, né, como fazer, coisas técnicas de pintura, como luminosidade cromática, por exemplo, por não ter conhecimento. E daí não tem nada a ver com depreciação. Então você não aprende porque ele não sabe te ensinar. Daí você tem que buscar outras fontes. Não precisa deixar o professor que você gosta, mas buscar outras fontes. Isso vai te agregando coisas. Eu mesma fiz muitos cursos. Não eram todos os meus professores que me davam tudo aquilo que eu queria. Eu fui fazendo cursos que um complementava o outro, mas eu tinha uma ligação afetiva pelos meus professores e isso seguiu, né? E pronto, é a vida. E daí eu fui me encontrando, sabe? Não fiquei tão perdida quanto era antes. Mas eu fui tendo essa autoobservação, sabe? Eu me sinto perdida, não sei nem por onde começar tal coisa. E daí fui buscar como faz. Mas você é privilegiado.
Porque semana que vem você vai ter uma semana coisas que eu demorei para descobrir anos. Demorei anos para descobrir. Por exemplo, como fazer uma harmonia cromática que fique harmônico com uma pessoa dentro de uma paisagem. Isso eu demorei muitos anos. Eu fiz cursos separados, como manusear o óleo, né, a tinta óleo. Então foi tudo muito fragmentado que depois eu juntei. Então semana que vem é uma semana super especial, porque são muitos anos de estudo e de conhecimento que me pôs numa direção, eu deixei de ficar perdida, mas ele está concentrado em uma semana para ensinar você da sua casa, de graça, e fazendo aí na cidade que você tiver, sem precisar se deslocar, sem nada. Então é um grande privilégio, aproveite, é muito legal, né? A frase que eu separei para a aula de hoje é a seguinte: a vida não é sobre se encontrar, a vida é sobre se criar. Eu achei essa frase muito legal, porque se encontrar, a gente se encontra através de um método, através de alguém ensinando um método de pintura, não vai mais se sentir perdido. Isso é fácil de resolver. E depois que você tem esse passo, né, que você resolve uma questão técnica e sai o sentimento, porque o perdido, esse inimigo que vive dentro da gente, ele é só um sentimento, ele não é uma verdade. Então essa frase é legal, né? A vida não é sobre se encontrar, né? Então, ou seja, a gente está se sentindo perdido, mas é só um sentimento. Isso vai ser fácil de resolver, né? A vida é sobre se criar. Depois de você ter o método, você vai conseguir criar o seu estilo na pintura, pintar as coisas que você quiser da sua imaginação, construir, né? Então, se criar no sentido de criar suas obras, criar sua pintura, ter prazer com a pintura. Esse sentimento de perdido, ele vai desaparecer e as coisas elas não vão mais girar em torno disso, de se encontrar. Não é sobre se encontrar, é sobre se criar, tanto na pintura quanto outras coisas, né? A gente coloca lá o objetivo e a gente constrói como chegar lá. A gente cria como chegar lá, né? A gente não encontra. Inclusive sobre o estilo, né? A gente tem o nosso estilo, é um jeito de falar, né? Tal pintor encontrou o estilo dele. Então, a gente quando usa esse verbo encontrar o estilo, parece que é algo instantâneo, que é algo muito rápido. É assim, de repente, um pintor acordou e, nossa, ele encontrou o estilo dele e começou a pintar daquele jeito e, nossa, que sucesso, aquele é o estilo dele. E na pintura não é assim, é um verbo que a gente usa para falar quando alguém, né, construiu, na verdade construiu o estilo dele, e quando a gente vê os pintores, aquilo vai ser construído mesmo. Então, um pintor que é muito legal, que a gente vê como ele desenvolveu, por exemplo, Van Gogh, né? Van Gogh é um pintor, ele pintou A Noite Estrelada, por exemplo, e ele é um pintor que ele tem um traço muito marcante. Então parece que ele de repente encontrou o estilo dele. Então um dia ele acordou, já sabia manusear óleo e pintou daquele jeito que a gente conhece o estilo dele, que são vários autorretratos, algumas paisagens, A Noite Estrelada, né, que é o quadro mais famoso, e a gente não sabe o que veio antes. Então ele não encontrou de repente, ele construiu o estilo dele. Tanto que tem uma pintura dele que ele ainda estava na Holanda, ele é holandês, e depois ele se mudou da Holanda, ele saiu da Holanda e ele foi para a França e ele fez novos amigos, etc. E na Holanda ele tem uma pintura muito escura, que eu vou pôr aqui, ó. Essa é uma das primeiras pinturas do Van Gogh
de como ele pintava antes. Você vê que não tem nada a ver sim com o estilo dele. Ele estava construindo o estilo dele, estava testando coisas, mas não dá para perceber que é uma pintura dele, né? Igual quando a gente olha outras coisas, a gente percebe que é dele. Esse não. E aprendendo a pintar, né? Tendo contato com a pintura, é que ele foi se permitir, né? Ele se encontrou porque se encontrar no fundo é se permitir. Então, ele se permitiu experimentar uma pintura mais colorida, outras coisas que, curiosamente, é muito legal. Foi através da arte japonesa. Então, ele tinha umas xilogravuras que vinham do Japão naquela época, que eram umas impressões em papel, e ele começou a ter contato com isso, né, através das xilogravuras, da imprensa na época, e se encantou com o Japão. Então, olha que curioso, ele era holandês, ele estava ainda dentro da Europa, ele saiu da Holanda, mas estava dentro da Europa, não tem nada a ver com o Oriente, e ali ele conhece uma arte japonesa que vai transformar a pintura dele depois para sempre. E ele faz muitas reproduções de arte japonesa. Então tem uma cerejeira, tem uma ponte, né, que ele faz estudando, copiando uma xilogravura, daí tem até os ideogramas, né, que tá escrito, né, as coisas numa língua que ele também não entende, né, ele tá na Europa e ele vai se criando, né, então essa frase é legal, a vida não é sobre se encontrar. Van Gogh, ele não encontrou o estilo dele, né? A vida é sobre se criar, ele criou o estilo dele. E assim vai ser com você também. Você está se sentindo perdido agora? Semana que vem a gente vai ter muita coisa. E você vai aprender como ver outros pintores. Então, por exemplo, o que fez a diferença na vida do Van Gogh, em termos artísticos, para ele pintar tanto depois num estilo que é dele, que é tão marcante, que hoje é reconhecido, né, por vários museus importantes e por toda a nossa sociedade na história da arte, hoje é reconhecido. O que fez, a ponte que fez aquela pintura dele, que era na Holanda, para a pintura que a gente conhece, foi ter olhado, se encantado, se deslumbrado com a arte japonesa, pintar muitos quadros com essa temática japonesa, né, copiando tal, e essa reprodução que ele fazia, essa cópia, esse estudo, fez com que ele encontrasse o estilo dele depois, né, e é muito legal ver isso, porque a gente fala em encontrar o estilo dele, como se fosse instantâneo, mas na realidade é criar, é construir. E isso vai acontecer com você também. Então, afaste esse sentimento de perdido, porque isso a gente resolve fácil semana que vem. Isso vai ser resolvido e depois você vai construir a sua pintura, ter muito prazer em pintar e isso vai ser criado. Então vamos lá, ó, para encerrar hoje. A frase de hoje é essa: a vida é sobre a vida não é sobre se encontrar, a vida é sobre se criar, e as atitudes para ter depois da aula de hoje. Primeiro, se inscrever na nossa semana gratuita, que vai ser semana que vem. Não perca, porque depois as aulas saem do ar, elas ficam semana que vem de segunda até domingo. E não é live, você não vai perder a aula. Saiba que, independente do fuso horário que você tiver, elas começam às 8 da manhã, o horário aqui do Brasil. Mas, independente do fuso horário que você tiver, você vai assistir, você vai fazer no seu tempo e conseguir deixar de ficar perdido sem saber o que fazer na pintura. Pode ter certeza. Tá bom? Então a única coisa assim, ela não é
ao vivo no horário das 8 da manhã, ela é liberada às 8 da manhã, então a partir das 8 da manhã você pode fazer a aula, vai estar liberada para você, mas só fica atento que domingo sai do ar. Então, independente dos seus horários, se organize. Essa é a primeira atitude. Segunda atitude, ter consciência de que esse sentimento de estar perdido não é culpa sua, tá? Foram as circunstâncias que você esteve. Independente, assim, se você nunca pintou, então talvez você esteja assustado como eu era, de tipo, ai, quantos materiais, ler livro, parece tudo perdido. Isso vai passar, semana que vem você vai ver que isso é fácil de resolver. E se você fez faculdade, por exemplo, fez curso e se sente perdido mesmo assim, é só uma questão de método. Também é fácil de resolver, tá? Então, aí a gente já falou 3 atitudes. E 4, se você se sente perdido, porque há muito tempo você pinta e você acha que você não encontrou o seu estilo, saiba que não é assim rápido. E às vezes a gente, em muitos ateliês, defende-se que a gente tem que ficar pintando do nosso jeito para encontrar o nosso estilo, e às vezes é justamente a gente se encantando com alguma coisa, como Van Gogh se encantou com a arte japonesa. Olha que nada a ver, né? Ele tá na Holanda, ele tá na Europa, ele se encanta com a arte japonesa que dá para ele as ferramentas para ele pintar, por exemplo, a noite estrelada. Que a gente olha a noite estrelada, não remete pra gente o Japão. Não remete. Pra mim não remete. Me diz aqui nos comentários se você acha. Que legal essa história, né, do Van Gogh. Parece que pelo Japão ele encontrou e ele construiu o estilo dele? Não parece, né? Então, através de outros artistas, a gente se encontra. E na verdade é como essa frase, né? Não é sobre se encontrar, é sobre se criar. Então, através de outros artistas, através da história da arte, coisas que te encantem, que te deixem entusiasmado. Então é um caminho muito feliz. Essa coisa da gente eliminar esse inimigo que é o perdido, que vive dentro da gente, a gente se sente perdido e paralisa e não pinta, é um caminho alegre. A gente elimina ele e depois traz muitas alegrias. Tá legal? Olha, eu fico por aqui, desejo um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, descanse e a gente se vê segunda no nosso evento gratuito, que vai ser demais. Tanto inscreva seu e-mail quanto participe do grupo do WhatsApp e a gente se vê segunda-feira, tá bom? Um grande abraço, tchau e até mais!